convidado de hoje é médico ambientalista e foi vereador aqui na casa por 5 mandatos. Além disso, tem uma extensa carreira em órgãos de saúde e órgãos públicos municipais e estaduais. Isso mesmo, e ele não para. No SampaCast, recebemos hoje o recém-nomeado secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Gilberto Natalini. Eu cismei que tinha que estudar medicina, peguei minha maletinha, minha mãe chorando na rodoviária, tomei um Viação Itapemirim e baixei aqui na casa do meu avô, que morava ali no Bosque da Saúde. Prestei vestibular, fiz o cursinho, prestei vestibular, passei na Escola Paulista de Medicina e nunca mais saí daqui. Por lesões de ouvido que eu sofri na tortura, em 1972, eu era terceiro anista de medicina, eu perdi parte da audição dos 2 ouvidos com choque elétrico nas orelhas que o coronel Ustra me deu como presente, né? E aí eu não pude mais ir para cardiologia, que eu não conseguia escutar o sopro cardíaco com detalhe, aí resolvi mudar a especialidade, fiz gastrocirurgia. Só quem viveu a ditadura sabe o valor que se dá à democracia. Eu vivi a ditadura. Eu sou o único. Eu sou a ovelha política da família. Eu fiz mais de 2.000 discursos na tribuna da Câmara em 20 anos. O pessoal não aguentava mais. Já veio o Natalini falar de novo. Eu não tinha medo por mim, né? A gente chega a uma fase da vida que o medo não habita mais a alma da gente. Porque quem faz política com fé, com dignidade, com dedicação, com amor ao povo, perde o medo. Porque são tantos os obstáculos que a gente enfrenta, são tantos os interesses escusos que a gente enfrenta, que a gente não pode ter medo, senão você se paralisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a nossa repórter convidada, Amanda Oliver. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, pela sua companhia. Olá, Carol. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Tudo certo? E olá, secretário. Seja muito bem-vindo ao SampaCast e muito obrigado pela sua presença. Quero cumprimentar você, Carol, você, Amanda, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, os telespectadores da TV Câmara, agradecer muito a oportunidade do convite de eu estar novamente aqui na TV Câmara junto com vocês e com essa equipe dinâmica, maravilhosa que a TV Câmara tem. É uma honra pra gente ter você de volta. Para começar, como que eu te chamo? Natalini, vereador, secretário, doutor? Chama de Natalini, eu acho que tá bom, une tudo isso num nome só. Então vamos começar o programa, Natalini, né? Falando um pouco da sua infância, né? O senhor não nasceu na cidade de São Paulo. Onde o senhor nasceu? Como que foi esse período, essa sua infância? Eu nasci no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, em 1952. Depois, meu pai e minha mãe vieram aqui para São Paulo, ficaram aqui por uns anos. Eu morei na Avenida São João, no prédio número 2035, está lá até hoje. E fiquei ali até mais ou menos uns 6, 7 anos. Aí nós voltamos para o estado do Rio de Janeiro, fomos para a cidade de Campo dos Goytacazes, onde meu pai trabalhou como balanceiro de uma usina de açúcar. Então eu cresci numa usina de açúcar, naquelas fazendas lá no distrito de Goytacazes, da cidade de Campo dos Goytacazes. Depois, antes de vir para São Paulo, nós mudamos para Macaé, cidade, né, princesinha do Atlântico, como eles chamam, né? E ali eu fiquei, com 16 para 17 anos, eu vim para São Paulo, que eu cismei que tinha que estudar medicina, peguei minha maletinha, minha mãe chorando na rodoviária, tomei um Viação Itapemirim e baixei aqui na casa do meu avô, que morava ali no Bosque da Saúde. Prestei vestibular, fiz o cursinho, prestei vestibular, passei na Escola Paulista de Medicina e nunca mais saí daqui. E de onde surgiu o interesse pela medicina? Eu não sei. Eu dizia desde os 5 anos, eu quero ser médico, eu quero ser médico. Eu falava para os motoristas de ônibus, para os condutores de bonde, eu quero ser médico quando crescer. E acabei sendo médico. Eu sou médico formado há 48 anos. Exerço a minha profissão já há 48 anos. Com 6 anos de faculdade, são mais de 50 anos que a gente está no ramo. E conta um pouquinho da sua especialidade para a gente, né? Eu ia fazer cardiologia, que era a vontade de eu estudar os batimentos cardíacos, mas por lesões de ouvido
que eu sofri na tortura, em 1972, eu era terceiro anista de medicina, eu perdi parte da audição dos 2 ouvidos com choque elétrico nas orelhas, que o coronel Ustra me deu como presente, né? E aí eu não pude mais ir para cardiologia, que eu não conseguia escutar o sopro cardíaco letal, e aí resolvi mudar a especialidade, fiz gastrocirurgia. Então eu sou especialista em gastrocirurgia e até hoje eu já operei cerca de 17 mil pacientes na minha vida profissional. O senhor citou uma pauta muito interessante, muito importante, que você passou pela ditadura, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória e toda essa luta durante essa época? É uma coisa chata da gente recordar, porque eu fui preso em 72, eu era terceiro anista da Escola Paulista, e fui preso pela equipe do DOI-CODE, comandada pelo coronel Ustra. Eu fiquei lá 60 dias na mão dele. E fui bastante machucado, bastante torturado, eles queriam saber coisas da gente, nós não pertencíamos a organização nenhuma, eu nunca dei um tiro na minha vida, nunca machuquei ninguém com as minhas mãos, pelo contrário, eu uso as minhas mãos para melhorar a vida das pessoas. E eles queriam taxar na gente uma pecha de que a gente apoiava a luta armada. Eu não tinha nenhuma relação. O que a gente fazia, na verdade, era proteger as pessoas perseguidas pela ditadura. Então, na Escola Paulista, eu e mais um grupo, a gente recebia refugiados, pessoas que estavam clandestinas, arrumavam consulta, arrumavam remédio, arrumávamos internação. Isso a gente fez mesmo, eu não nego isso aí. Assim como a doutora Albertina Duarte, que é uma colega minha muito querida, amiga, fazia no Hospital das Clínicas também. Eram grupos de pessoas que tinham essa rede de proteção aos perseguidos políticos. Por essas e por outras nós fomos presos. Depois eu fui preso mais várias vezes. Depois que me soltaram dessa primeira vez, fui preso muitas vezes porque aí perseguiam a gente, vigiavam. Graças a Deus, em 85 a ditadura acabou. Veio a democracia, com todos os defeitos que ela tem, com todos os desvios, com todos os problemas, mas a gente tem, pelo menos, liberdade para falar o que pensa do Brasil, que é uma conquista muito grande. Só quem não viveu a ditadura sabe o valor que se dá, pelo contrário, só quem viveu a ditadura sabe o valor que se dá à democracia. Eu vivi a ditadura. E, Nataline, foi nessa época que surgiu esse interesse pela política? Não. O interesse meu pela política foi desde os 11, 12 anos. Eu era um moleque muito, assim, lia muito, discutia. Todo domingo, depois da missa, eu discutia religião com o padre lá de Goitacazes, na praça de Goitacazes, e eu lia a Bíblia, estudava, pegava algumas coisas de dúvida que eu tinha, ia lá e formava plateia, o padre de um lado e eu tinha 11 anos de idade. Então, desde muito criança, que eu sou uma pessoa de polêmica, de conversa, e muito voltado para o bem-estar dos meus semelhantes. Isso não é uma atitude religiosa, é uma atitude humanista, que eu tenho desde criança. E aí isso foi me trazendo, eu comecei a ser ativista no colégio, naquela época no colegial, depois na faculdade já entrei lá fazendo política, e não parei nunca mais, aí depois preenchi vários cargos, frequentei vários ambientes da política, até ser eleito vereador de São Paulo no ano de 2000, fiquei aqui até 2020. Vocês lembram disso aí? A família do senhor era uma família política ou essa aspiração veio assim da alma do senhor, veio assim repetidamente? Não, minha família não era, pelo contrário. Meu pai e minha mãe ficaram muito chateados quando eu ingressei em partido político, não queriam de jeito nenhum. Eu tinha um tio, que era meu padrinho, que era um político bem assim, militante mesmo, inclusive ele era do Partido Comunista na época, e que eu me inspirei nele pela generosidade de alma que ele tinha, pela vontade que ele tinha de ajudar as pessoas pobres. Vamos dizer assim, ele me inspirou e depois eu segui por minha conta. Ele morreu, minha família não tem ninguém que seja igual a mim, eu sou o único. Eu sou a ovelha política da família. Aliás, Nataline, tem um episódio na sua vida com seus pais, você falou aí que desde os 11 anos já tinha essa vontade, eu acho que foi por volta dessa idade que você teve um encontro, eu posso dizer que muitas pessoas gostariam de ter, que sua família acolheu Chico Xavier em casa, né? Foi. Eu tinha um tio que morava com a gente, que era espírita, e era presidente do centro espírita lá do lugarejo, né?
E ele convidou Chico Xavier para ir lá fazer uma palestra no Centro Espírita, e Chico Xavier veio e minha mãe abrigou Chico Xavier em casa. Então ficou uma noite lá em casa, jantou e tal, tomou uma sopinha, que ele era super recatado. E aí eu me meti no meio, né? E comecei a fazer pergunta para ele, conversar, porque eu sempre lia muito, eu li os livros de Allan Kardec, eu era meio fora do Com prumo. 11, 12 anos isso. Eu lia tudo, eu lia bastante coisa de filosofia. E aí eu comecei a conversar, discutir com ele, questionar as questões do espiritismo, sempre polêmico. E ele com muita calma me respondendo, até que deu 1h da manhã, 00:30, minha mãe falou, rapaz, deixa o homem dormir, ele está cansado e tal, viajou. Aí ele falou, não, deixa o menino, esse menino vai longe, ele é muito inteligente e tal. Aí ainda conversamos mais lá uns 40 minutos, depois ele foi, no dia seguinte ele foi fazer a palestra no centro. Então eu tive o prazer e a honra de conhecer Chico Xavier pessoalmente e compartilhar não só a minha casa, como a conversa, o diálogo com ele, né? Ele me aguentou bem, viu? Ele me suportou direitinho. E eu acho que tem muita gente se perguntando o que teve nessa conversa. O que o senhor conversou com Chico Xavier? Você lembra de algo dessa conversa? Eu lembro que eu lia muito livro de parapsicologia e aquelas experiências que os russos faziam, baseados no Pavlov. Então, eu questionava muito com Chico Xavier a coisa do espiritismo, né, que a pessoa recebeu, o médium recebeu o espírito, aí eu dava exemplo de que fizeram experiência, onde o sujeito psicografava várias línguas, mas não era o espírito, ele pegava da atmosfera ondas eletromagnéticas que ficam girando, e eu sei que eu infernizei o coitado do Chico Xavier, e ele me respondeu tudo com calma e tal, e algumas coisas ele falou, isso realmente é uma coisa que a gente tem que estudar melhor. Então eu fiquei polemizando, vamos dizer assim, com nada mais, nada menos do que o Chico Xavier. Agora, Nataline, vamos voltar um pouquinho para a política. Você falou que começou a ter esse interesse e em 2000, né, que entrou aqui na Câmara Municipal. Como que foi esse seu processo para se candidatar a vereador? Como que foi toda essa sua jornada para ingressar na política? Na verdade, eu faço ativismo em São Paulo desde 1970, desde a faculdade. Então, eu fui tudo, né? Fui do centro acadêmico, ajudei a fundar a primeira associação de médicos residentes do Brasil no Hospital do Servidor do Estado, fui 3 vezes diretor do Sindicato dos Médicos. Então, eu passei por todo o processo, movimento popular, movimento sindical, fundei e fui o presidente do primeiro diretório do MDB na época, do bairro do Cangaíba, enfim, depois fui para o PSDB e fiquei no PSDB até 2010, mais ou menos. Quer dizer, então eu fiz toda a militância política. Fui secretário de saúde de Diadema em 97, logo fui eleito presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e depois fui eleito para o Nacional. E aí, no final do meu mandato no Conasens, eu achei que eu poderia tentar a questão parlamentar. Eu já tinha testado em 1986, tive mais ou menos 8.000 votos como candidato a deputado estadual. Mas aí, em 2000, eu entrei, e como a gente tinha feito toda uma história de vida na área do SUS, na área ambiental, eu consegui, assim, com um recurso mínimo de campanha, ter 26.100 votos. E aí fui vereador, vim para cá e daqui fui me reelegendo por mais 4 mandatos, quer dizer, no total foram 5 mandatos. Eu aqui na Câmara, eu fui um vereador bem agitado, né? Sim. Eu coloquei 419 projetos de lei. Eu apresentei e aprovei 147 leis. Eu tive presença em 97% das sessões. E eu estava falando para o pessoal aqui, dando risada, eu fiz mais de 2.000 discursos na tribuna da Câmara em 20 anos. O pessoal não aguentava mais. Já veio o Nataline falar de novo, eu falava. Estava sempre no pequeno e no grande expediente. Falava, né? Sempre. Às vezes, numa sessão, falava 8, 10 vezes. Então, quero dizer que eu acho que eu fui um parlamentar ativo, que ajudou a melhorar a cidade com leis importantes, como a lei do reuso da água para lavar a rua, a lei da merenda orgânica, essa lei dos ônibus elétricos, que eu fiz em parceria com o presidente da Câmara. Ele apresentou o projeto, eu entrei como coautor,
que a lei que está sendo aplicada hoje. Então, a lei da atenção ao paciente com Alzheimer, a psoríase. Olha, se eu for falar aqui, nós vamos ficar o programa tudo falando. Sou muito feliz, eu acho que eu colaborei de uma maneira ética, íntegra, ninguém tem nada para falar de mim do ponto de vista moral aqui. Eu fui um vereador absolutamente ficha limpa. E depois aí em 2020 eu estava cansado de pedir voto, que não é fácil a gente pedir voto, né? E a pessoa, pode deixar que eu voto em você, depois vota no outro, isso. Aí eu estava cansado, eu falei, não vou mais concorrer. Então deixei, mas tem muito respeito aqui pela Câmara, por vocês, por todo o funcionalismo aqui da Câmara. A Câmara é o parlamento municipal. A Câmara é a voz de São Paulo. Para o bem ou para o mal, a Câmara é o tambor que ressoa a cidade de São Paulo. Essa é a verdade. Com certeza. Sim. E, vereador, você pode fazer um túnel do tempo e relembrar sobre o seu primeiro mandato? Porque a gente está falando de 20 anos aqui na Câmara de São Paulo, mas teve o primeiro, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa trajetória? Meu primeiro mandato foi muito agitadíssimo demais. Porque eu fui eleito líder do PSDB. O PSDB tinha 8 vereadores aqui. E a prefeitura foi ganha pelo PT. Então, nós fizemos oposição. E a nossa oposição ao PT foi uma oposição muito firme, né? Com humor, com brincadeira e tal, para não deixar as coisas muito amargas, né? Como o Barão de Itararé dizia, tem que fazer política com acidez, mas brincando. E nós fizemos uma oposição forte, então isso deu muito trabalho para nós, muito trabalho. E também era um mandato também não só de falatório, era um mandato produtivo. Eu criei já em 2001, em 2002, a Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas. Foi inédita. Foi essa conferência que eu fiz 20 edições aqui na Câmara. Algumas edições teve 5.000 pessoas participando. E ela deu base para fazer muitas coisas de mudanças climáticas e muitas coisas do meio ambiente a partir dos eventos que a gente fazia. Me dediquei aos idosos, me dediquei à questão das patologias, das doenças, da organização do SUS. Para você ver, vou te dar esse exemplo. Eu era oposição ao governo do PT. O secretário de Saúde era o Eduardo Jorge. Pois na questão do SUS, eu me juntei com outros vereadores que tinham aqui, do PT e de outros partidos, e nós organizamos uma maneira de aprovar a entrada de São Paulo no SUS, ajudando o Eduardo Jorge a trazer São Paulo, que o SUS estava no PAS. Não sei se vocês se lembram disso, né? Que o Maluf tinha criado e o Pita deu continuidade. Nós tiramos São Paulo do PAS e ajudamos a colocar São Paulo no SUS, mesmo eu sendo um vereador de oposição. Quando a coisa era assim, desse jeito, a gente não tinha partido político, a gente ajudava a causa pública. E, Nataline, qual que é a comparação que você faz entre o seu primeiro mandato e o último? Eu continuo agitado até o último dia, né? Porque no último mandato eu fiz aquele dossiê da devastação da Mata Atlântica. Tive 14 ameaças de morte por causa daquele dossiê, por conta do crime organizado. Mas eu apresentei, em 2020 a gente apresentou, em abril de 2020 apresentei a segunda versão, denunciando a devastação das matas, o loteamento da beira de represa, enfim, a destruição da natureza de São Paulo e a ameaça ao fornecimento de água. Então foi uma agitação enorme, porque além de vereador eu virei um tipo de um investigador, né? Um homem de procurar criminoso, tá certo? E as coisas não foram fáceis, né? E fiz essa denúncia, levei para todas as autoridades para que o Estado e o município acordassem para o problema da destruição dos mananciais de água. Então, o meu último mandato foi um mandato bastante mesmo agitado do ponto de vista político e do ponto de vista pessoal. E o senhor era bem ativo, né? Como era enfrentar essas ameaças de morte? Como o senhor lidava com essa questão? Eu lidava como eu lidei com o Ustra, tá certo? Eu falei, se morrer, morreu, o que eu vou fazer? Eu estou aqui por uma causa. Quem morre por uma causa, né, morre bem, entendeu? Eu só tinha medo deles pegarem meus filhos, né, minha mulher, meus parentes, meus amigos mais próximos. Eu não tinha medo por mim, né? A gente chega a uma fase da vida que o medo não habita mais a alma da gente. Porque quem faz política com fé, com dignidade, com dedicação, com amor ao povo,
perde o medo. Porque são tantos os obstáculos que a gente enfrenta, são tantos os interesses escusos que a gente enfrenta, que a gente não pode ter medo, senão você se paralisa. E eu nunca me paralisei pelo medo, nunca. Eu tenho até uma história, quando eu saí do doicode, antes de sair, um torturador me chamou lá na sala e falou, você vai embora, você não fala de nada que você passou aqui, nem do que você viu aqui, não fala para ninguém, porque você pode voltar aqui, aí você não vai mais sair. Eu falei, tá bom. Aí eu saí, fui para a esquina ali da Rua Tutóia, dei com a mão, peguei um táxi. Sentei no táxi, tinha um motorista, eu falei, moço, o senhor sabe o que é isso aqui? Ele falou, não, eu falei, isso aqui é o inferno brasileiro. Eu comecei a denunciar ali para o motorista de táxi e estou denunciando aqui depois de 40 anos para vocês. Ou seja, eu não tive medo da ameaça do torturador. Continuei falando e continuo. Quem fala a verdade, mesmo que você perca a sua vida ou sei lá o que, a sua liberdade, mas você deixa a sua ficha limpa na história, né? É assim que eu acho que a gente tem que viver. Nataline, você falou agora do doicode, do Ustra. O senhor presidiu, né, a Comissão da Verdade aqui na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse episódio, que o senhor reviveu tudo aquilo, né? Que não só o senhor passou, mas muita gente que deu depoimento aqui. Como que foi voltar no passado, mas ao mesmo tempo tentar colocar ali a verdade de tudo que aconteceu, mostrar para a população que as coisas não foram do jeito que foi passado? A Comissão da Verdade, na verdade, eu fui vice-presidente da primeira Comissão da Verdade, que foi presidida pelo vereador Ítalo Cardoso. Depois, ele não voltou para a Câmara, eu propus novamente, aí criamos nova Comissão da Verdade, que eu fui o presidente. Foi um dos melhores momentos meus aqui na Câmara, porque nós investigamos, por exemplo, a morte de Juscelino. Eu viajei para cá, viajei para lá, fui lá onde o Juscelino morreu, entrevistei uma porção de gente que estava envolvido, entrevistei o Carlos Heitor Coni, entrevistei o motorista que viu o carro do Juscelino bater, enfim. E chegamos à conclusão, com 112 quesitos, que Juscelino morreu matado. Até hoje está a polêmica. Aliás, agora em novembro, a TV Cultura vai fazer um documentário, aquele menino Chateaubriand, que tem lá, e ele me entrevistou. Porque há controvérsias, tem gente da própria família que foi morrido. Eu acho que foi morto matado. Fizeram um atentado para matar o Juscelino, na minha opinião, pelo que a gente concluiu. E a Comissão da Verdade, ela teve uma série de investigações que nós... Eu não sei como é que nós demos conta de fazer tudo aquilo, entendeu? Foi muita coisa. Por exemplo, nós entrevistamos um major farmacêutico que contou para nós que ele viu o general comandante do 2º Exército, o general Amaury Cruel, pegar uma mala com $1 milhão de um determinado empresário e, daquele momento para frente, o general Amaury Cruel mudou de opinião, ele era compadre do Jânio Quadro, compadre do João Goulart, deixou de apoiar o João Goulart para apoiar o golpe militar, saiu de São Paulo com as tropas, $1 milhão numa mala. Ou seja, a Comissão da Verdade me revelou coisas que eu fiquei assim, falei, não é possível que eu ainda vá ver essas coisas no nosso Brasil. Então eu gostei muito, enfrentei o Ustra lá em Brasília, cara a cara, né? Debate acalorado, inclusive. Um debate quase que saiu supapo lá, né? Ele me chamou de terrorista, eu chamei ele de assassino, de bandido, de criminoso, de terrorista era ele. Foi um bate-boca enorme lá, que eu saí de lá com a alma lavada, quer dizer... Ele me torturou fisicamente, eu o torturei moralmente diante das câmeras de televisão do mundo inteiro. Então, de certa forma, foi uma vingança da minha parte pelo que ele me fez, tá certo? Não fui lá para me vingar dele, mas como ele me agrediu, me chamou de terrorista no interrogatório dele, eu reagi à provocação dele e foi um bate... Acabou a sessão da Comissão da Verdade, naquele momento, foi interrompida por falta de ambiente. Então, é muita emoção. Em 5 mandatos, o que eu tive de emoção aqui nessa Câmara e trabalhando pelo mandato foi uma coisa muito, muito legal. É um patrimônio que eu levo na minha vida e que eu espero ter deixado também para o povo paulistano, para o nosso povo que merece políticos que trabalhem para ele, né? Rapidinho, só na questão da Comissão da Verdade, o senhor foi até outro estado, inclusive, pegar o depoimento, né, colher o depoimento do delegado Guerra. Cláudio Guerra. Exatamente. Que escreveu o livro Uma Guerra Suja. E ele me disse, ele tinha virado pastor evangélico.
É. E ele me disse, depois de ele contar tudo o que era, que ele vinha a São Paulo para matar uma pessoa e depois imediatamente entrava no carro e voltava para o Espírito Santo, ele era um exímio atirador. Eles traziam ele só para matar uma pessoa aqui. E ele não sabia quem ele estava matando? Não sabia. Falava, ó, tá de camisa tal, tá em tal lugar assim, iam com ele, soltava, ele ia lá, dava um tiro no coração da pessoa e voltava para o Espírito Santo. Então, ele falou uma frase para mim que me marcou para o resto da vida. Depois de 5 horas, aliás, a TV Câmara foi comigo lá, né, nós viajamos juntos para tomar o depoimento, foi uma coisa muito emocionante. Ele falou, doutor Nataline, eu vou falar para você uma coisa, eu não quero que você me perdoe, eu não quero que a minha família me perdoe, eu não quero que Deus me perdoe, eu só quero olhar no espelho e eu mesmo me perdoar pelo que eu fiz contra os seres humanos. O cara que confessa uma coisa desse jeito, valeu minha ida no Espírito Santo, valeu o que a gente fez, nós tomamos o depoimento, está no livro, né? O Cláudio Guerra está no dossiê da Comissão da Verdade. Depois Luciano, a gente vê se traz para deixar aqui na TV Câmara, para vocês verem o trabalho que foi aqui, está escrito no livro. Tem várias outras coisas, esse foi um, o Juscelino foi outro, mas se você tem esse do general, que o major viu, o general pegar a mala de dinheiro para atrair o culpado, que era o presidente João Goulart, está tudo lá direitinho escrito, a verdade, não inventamos uma vírgula, não fiz aquilo como direita e esquerda. Aliás, para mim, direita e esquerda é coisa superada. Hoje eu me baseio pela seguinte frase, quem gosta de gente e quem não gosta de gente. E quem gosta de gente tem na direita e tem na esquerda. E quem não gosta de gente tem na direita e tem na esquerda. Então, eu procuro me cercar de pessoas que gostam de gente, sem perguntar a carteirinha partidária dele. E na última eleição, o senhor declarou o voto nulo, foi isso? Não, na última eleição não. Eu votei nulo na eleição de 18. Ah, 18. E depois declarou o voto no Lula, mesmo depois, sendo antipetista. Na segunda eleição, eu tenho muita crítica ao PT. Sim. A minha crítica ao PT não é pela direita. Eles nunca vão dizer que o Natalino é um cara de direita, porque não sou de direita, tá certo? Vim da esquerda e os sonhos que eu tive como militante, eu mantenho até hoje, os sonhos de vida. Só que a vida não é o que a gente quer. A vida é o que ela é e a gente procura, bate na porta da vida para perguntar, posso entrar? E poder fazer o que puder. Então, eu aprendi isso. Então, eu vou dizer a você, eu tenho muita crítica ao PT, porque o PT pregou para o Brasil, pregou o paraíso e não entregou um purgatório malemar, tá certo? Então, não tinha condição de prometer o que prometeu durante toda a sua vida. É minha opinião pessoal. Né? Eu posso discordar de mim, não tem problema, mas é a vivência que eu tenho. E aí, na última eleição, nós experimentamos o Bolsonaro. Bolsonaro é a barbárie. Bolsonaro é o sinônimo da barbárie. A barbárie é quando você não tem nenhum tipo de regra para respeitar o seu semelhante. Você pode matar, pode estuprar, pode esmagar, pode comprar. A barbárie é a barbárie. E Bolsonaro e o bolsonarismo são a barbárie. Não tem outro termo. Né? Então, entre a minha divergência de fundo com o PT, inclusive moral, que eu tenho com o PT, né? E a barbárie, eu falei, não, agora não podemos brincar. Eu vou votar aqui, votei no Lula, declarei o voto e votei conscientemente, não me arrependi de ter votado, porque a barbárie podia ter ganho. E seria muito pior para o Brasil, muito pior. O senhor acredita que a democracia estava ameaçada? Sim, você está vendo aí, ele tramando o golpe, a Marinha querendo fazer o golpe, o Exército dizendo que ia prender ele. A democracia sob o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele vem do esgoto da política brasileira. Ele vem da mistura das viúvas dos torturadores, certo? Do Ustra, daquele coronel lá do Rio de Janeiro, daquele pessoal todo. Ele vem dessa turma misturado com o que há de mais nojento no crime organizado, que são as milícias do Rio de Janeiro. Então, ele é uma mistura disso aí. E ele foi eleito presidente da República, na minha opinião, olha, vamos salvaguardar, na minha opinião, ele chegou a presidente da República pela absoluta incompetência e incoerência que o PT fez com o povo brasileiro. Tudo que o PT fez de errado, o povo viu, ficou chateado, revoltado, e uma parte do povo migrou para abraçar o discurso horroroso, reacionário e da barbárie do Bolsonaro. Então, ganhou. Aí ganhou, mostrou que veio, né?
a gente viu, no meio ambiente, passa boiada, queima tudo, grileiro, não sei o quê, na educação, não sei o quê, na saúde, a tragédia. Então, eu acho que se ele continuasse, ele ia conspirar contra a democracia e acabar dando um golpe de Estado no Brasil e acabando com a liberdade democrática. E como eu prezo a liberdade democrática acima de tudo na política, falei, não vamos brincar, agora vamos aqui de voto no Lula e ponto final. E declarei o voto. Muita gente bateu em mim, não sei o quê. Eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, não estou aderindo. Eu estou impedindo que a barbárie entre. Nataline, a gente ainda tem muito assunto aqui para conversar, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Então fique por aí que o SampaCast volta já. Amanda, ótimo episódio. Tá gostando de participar? Carol, que legal poder participar do SampaCast e fazer uma entrevista tão legal. E se você quer ficar por dentro dessas e de outras entrevistas do SampaCast, é só se inscrever no canal oficial da Câmara de São Paulo no YouTube. Isso aí, aponte seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Te espero lá. Até mais! Olá, eu sou Carol Flores e toda segunda às 9h20 da manhã a gente se encontra no programa Em Tramitação. Vamos conhecer os projetos de lei que estão tramitando aqui na Câmara de Vereadores e também saber como enviar sugestões. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Temos o desafio da arborização, que é enorme. Precisamos ter muito mais árvore na cidade de São Paulo do que nós temos. Tem bairros que são carecas de árvore. Toda essa situação do clima, da indignação do clima com a nossa agressão a ele próprio, a natureza, é um desafio imenso. A árvore é tudo de bom. Uma árvore grande, ela evapora por dia 400 litros de vapor d'água, cada árvore. Ela dá sombra, às vezes ela dá fruto, quando ela é frutífera. Ela dá fauna, ela dá beleza para o visual da cidade. A gente, numa região arborizada, a gente se sente muito melhor. Eu tenho essa mania, né, meio doida de plantar árvore. Eu quero que todo mundo seja doido igual a mim. Que São Paulo seja uma cidade sustentável, que se transforme numa cidade que respeite a natureza, para que a natureza possa respeitar o ser humano e as outras formas de vida que habitam com a gente essa cidade. De volta com o SampaCast, hoje recebendo o secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Gilberto Natalini. Natalini, a gente falou um pouquinho, né, sobre Comissão da Verdade, o senhor estava falando um pouquinho sobre o seu voto na última eleição, né? Vamos voltar aqui para a Câmara Municipal, né, todo o seu mandato. O senhor já destacou, né, que foram muitos projetos, 147, acho que foram aprovados, que viraram leis aqui na cidade, destacou a água de reuso, destacou a questão da psoríase. Além desses que o senhor destacou, tem mais algum que te marcou, ou um específico que te marcou muito durante esses 20 anos de Câmara? Olha, a merenda orgânica me marcou muito, porque ela não está introduzida ainda, mas ela está sendo introduzida na alimentação das crianças nas escolas. Esse foi um projeto que eu acho que foi muito positivo, né? A própria lei, o projeto de resolução que criou a Conferência das Mudanças Climáticas, que foi eu que fiz o projeto de resolução, foi aprovado, virou o maior evento ambiental da cidade. Isso também foram 20 edições que nós fizemos, foi muito legal, tá certo? Também nós tivemos essa coisa do ônibus que eu falei com você. Eu fiz uma lei que começou a pegou muito, agora está menos. Eu estou, inclusive, chateado porque está menos, que era o reaproveitamento de madeira de poda de árvore na cidade de São Paulo. Ao invés de jogar no aterro, usar para fazer composto orgânico, ou usar para pallet, né? Ou a briquet, aquele carvão imprensado. Né? Isso chegou a ser 70% das árvores chegaram a ser aproveitadas, depois deu uma diminuída, teria que retomar. Então, a lei da logística reversa do município de São Paulo, que eu fiz, está sendo regulamentada, que é uma lei também muito interessante. Fui coautor da lei de segurança hídrica, que agora está sendo feito o decreto pelo prefeito Ricardo Nunes. Ou seja, é uma quantidade tão grande de lei. De patologia eu fiz várias leis. Que eu fiz a lei, por exemplo, essa não pegou, não entrou, mas que você poderia
com uma fitinha, um exame de fitinha na urina, pegar o início da insuficiência renal em qualquer pessoa. Que a fitinha mede a proteinúria, e você, se tiver uma proteinúria maior do que deve, é sinal que a pessoa está com o rim começando a funcionar mal. Essa lei não foi implementada, mas eu acho que pode ser ainda, e é muito positiva. Enfim, foram muitas iniciativas aí, é uma lista enorme de leis, né? Dei vários títulos de cidadão paulistano para a doutora Zilda Arnes, para o professor Carlos Nobre, para o Paulo Saldiva, só para os tops dos tops. José Goldenberg, entendeu? A professora Angelita Rabrigama. Eu escolhia muito os meus títulos de cidadão paulistano ou paulistana para pessoas realmente que fizeram por São Paulo. Eu não fazia aquela troca de título para quem me dava voto. Então, eu acho que esses também foram projetos muito... Eu dei um título para o Papa Francisco. Pô. Sim. Fui levar lá em Roma, entreguei na mão dele o título. Merece ou não merece esse Papa? Porque o que ele faz de humanismo, o que ele dá de exemplo para os cristãos do mundo inteiro, inclusive para São Paulo, eu acho que ele é uma pessoa que deve ser lembrada na história como um homem do bem, um homem sério, né? Um Papa legal, tá certo? Que fez coisas boas. Então, muitas leis, são 147 no total. Todas que eu acho foram leis muito proveitosas. E, Nataline, mudando um pouco de assunto, você assumiu a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas e você pode contar um pouco para a gente sobre alguns projetos que estão sendo desenvolvidos nessa secretaria? Sim, eu posso. A Secretaria de Mudança Climática foi criada pelo prefeito Ricardo Nunes em 2021. É a primeira do Brasil, é pioneira. Aliás, só tem ela em São Paulo e em Niterói tem uma. São duas só no Brasil. Agora, Belém do Pará, tendo em vista a COP, está criando a terceira. E outros municípios estão começando a ter iniciativa de criar, porque foi uma coisa pioneira de São Paulo. E essa questão das mudanças climáticas, São Paulo também foi pioneiro em criar um plano climático. É um plano que a cidade de São Paulo tem, foi elaborado em 2020, terminou em 2021, foi lançado também pelo prefeito Ricardo Nunes. É um plano muito completo, foi feito da Prefeitura de São Paulo em parceria com a C40, aquela instituição que reúne as 100 cidades maiores do mundo, ajudaram a confeccionar um plano muito bem feito, com 43 metas e 43 ações distribuídas por toda a prefeitura para preparar São Paulo para enfrentar as mudanças do clima que estão cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior e prejudicam a vida das pessoas. Esse Plan Clima está sendo implementado na cidade, tem muitas ações que já iniciaram, está em andamento. Ele tem uma meta até 2025 e uma segunda meta até 2050. Então, a minha função como secretário é fazer cumprir o plano, é cobrar das pessoas. É uma secretaria pequena, tem poucos funcionários, mas a gente tem, por ordem do prefeito e do secretário de governo, cobrar, o Edson Aparecido, cobrar as secretarias as metas do plano. Se a gente cumprir 70% do plano, nossa São Paulo vai estar preparada. E nós estamos andando. Por exemplo, chegaram os primeiros 50 ônibus, que também foi lei nossa, né, junto com o presidente da Câmara, uma lei importante. Vai chegar até o final do ano 600 ônibus elétricos. E até 2024 serão 2.600 ônibus elétricos. Ou seja, 20% da frota de São Paulo vai estar eletrificada. Então, isso é uma coisa boa. Agora nós estamos correndo atrás de buscar energia limpa para São Paulo consumir, né? Comprar no mercado livre de energia eólica, energia fotovoltaica, que são energia absolutamente carbono zero. Então, e também estamos correndo atrás de implantar uma fazenda fotovoltaica num dos aterros da cidade de São Paulo, para a própria cidade produzir energia fotovoltaica e distribuir na sua rede de equipamentos. Estamos correndo atrás de ver se a gente consegue uma linha de financiamento para os táxis de São Paulo se transformarem em táxis ou elétricos ou híbridos. A 99 já está com, acho que está com 300 carros já.
elétricos, aquele aplicativo. Sim. Então, a gente quer botar em todos os tacos de São Paulo, então estamos correndo atrás disso. Temos o desafio da arborização, que é enorme. Precisamos ter muito mais árvore na cidade de São Paulo do que nós temos. Tem bairros que são carecas de árvore, se eu posso usar esse termo, né? São carentes de árvore. Tem a questão hídrica, né? A proteção das nascentes, a proteção dos nossos córregos, a proteção da represa, que está muito maltratada, muito. Terça-feira eu andei de barco lá, fiz uma inspeção náutica, como eles, né? Eu vi a situação da represa de Guarapiranga, que está se transformando numa coisa muito feia da gente ver. É a água que quase 5 milhões de pessoas bebem na cidade. Então, os desafios da mudanças climáticas, de preparar São Paulo para isso, para toda essa situação do clima, da indignação do clima com a nossa agressão a ele próprio, à natureza, é um desafio imenso. Eu aceitei, eu estava aposentado, estava em casa plantando árvore, muito feliz. E o prefeito Ricardo Nunes, com uma gentileza de reconhecimento a mim, eu gosto dele, sou amigo dele, convivemos 8 anos aqui na Câmara juntos, ele mandou me convidar e eu falei, não, eu vou aceitar o desafio. Se eu vou aguentar ou não, eu não sei. Se eu vou conseguir ou não, eu também não sei, mas vontade eu tenho de acertar e de fazer o melhor possível, fazer cumprir o plano do clima da cidade de São Paulo, que é a minha Bíblia. Hoje eu tenho 2 Bíblias, a Bíblia religiosa e o Plano Clima, que é outra Bíblia que eu ganhei na vida. Nataline, acho que esse convite veio também porque durante esses 8 anos que o prefeito conviveu com o senhor aqui na Câmara, como o senhor já falou, todas as questões que o senhor falou agora, de mudanças climáticas, enfim, a questão das árvores, o senhor sempre bateu muito nessa tecla aqui na Câmara. Muito. Eu lembro muito da questão das árvores, o senhor sempre falando que a cidade estava careca, que a gente tinha que parar de cortar árvore, que a gente precisava de mais verde na cidade. E eu acho que nessa questão de mudanças climáticas, este ano a gente está sentindo bastante o que a gente não fez pelo clima. A gente está sentindo na pele agora, que já deveria ter começado há muito tempo pensar nisso. E acho que, quem sabe agora as pessoas tenham consciência que a gente precisa realmente mudar a nossa cabeça, ter mais ações para efetivamente conseguir mudar isso. E porque muita gente fala, a gente está maltratando o clima e ele está se voltando contra a gente, né? Com razão. A árvore é tudo de bom. Uma árvore grande, ela evapora por dia 400 litros de vapor d'água, cada árvore. Ela dá sombra, às vezes ela dá fruto, quando ela é frutífera. Ela dá fauna, ela dá beleza para o visual da cidade. A gente, numa região arborizada, a gente se sente muito melhor, nós seres humanos. Ela dá conforto térmico. Eu vi na Itália esses dias, com aquela calor danado que fez lá, um grupo de pessoas praticamente se empurrando para disputar a sombra de uma árvore. Eu vi na televisão, eu falei, não é possível. Parece que eles estão aqui em São Paulo, disputando sombra de árvore. São Paulo tem 650 mil árvores no viário e nas praças, tirando os parques e as matas. 650 mil árvores. Nós temos que dobrar esse número de árvores na cidade. E aí, todo mundo tem que ajudar. Como a árvore é uma amiga nossa, o que a gente precisa fazer? Plantar a árvore certa, esse é meu mantra. A árvore certa, no lugar certo, na hora certa. Se você plantar a árvore errada, no lugar errado, na hora errada, ela vira sua adversária. E é o que fizeram com São Paulo. Seringueira na calçada. Isso é a coisa mais louca que existe, tá certo? Ou uma árvore de raiz assim, que arrebenta a calçada toda. Se você plantar um pau-ferro, o pau-ferro, a raiz é para baixo, ele nunca vai arrebentar a calçada. Árvore baixa para não pegar a fiação, também tem as árvores baixas. Tudo isso tem estudo técnico. Então é uma questão da gente orientar tanto a prefeitura já está orientada que ela não planta mais exótica. Desde o tempo do Eduardo Jorge, que por sinal plantou 1.600.000 árvores na cidade de São Paulo, 1.600.000 árvores, 8 anos de gestão dele. Desde aquele tempo que fizeram um protocolo que a prefeitura não planta mais árvores exóticas. Agora, as pessoas ainda podem, eventualmente, quer plantar uma mangueira na rua. Não pode, porque a manga cai na cabeça das pessoas. Abacate não pode. Frutífera não pode plantar na calçada, cai nos carros. Então, toda essa questão nós temos que discutir com a população
e ganhar a população para nos ajudar a plantar, ensinar qual é a árvore que tem que plantar, e nós temos que plantar muito. Cidade Tiradentes, Emerino Matarazzo, a Moca, o Brás, a gente plantar. Eu sempre brinco, se você não tem lugar para plantar uma árvore frondosa, né, plante um arbusto. Ah, não cabe o arbusto. Plante uma folhagem, mas pelo amor de Deus, planta alguma coisa. Não fique sem plantar, porque o que você planta reverte a favor de você e a favor de todos nós. Então, eu já plantei 30 mil árvores com essas duas mãos que estão aqui, ó. Plantei e semeei, não só plantei, também semeei, né? Porque a gente semeia, depois dá a mudinha, pega a mudinha e leva para replantar. 30 mil, já contei. Cada vez que eu semeio 1.500 sementes. Nasce 60%. Eu cuido delas, quando elas estão assim, eu levo para os cantos e replanto em tudo que é lugar que eu posso, entendeu? Ou seja, eu tenho essa mania, né, meio doida de plantar árvore. Eu quero que todo mundo seja doido igual a mim, porque a árvore é bom, a árvore é vida. Pode acreditar no que eu estou falando, entendeu? A árvore é nossa amiga, nossa aliada, não é nossa adversária. Hoje no mundo, né, há 193 países comprometidos a cumprir até 2030 as ODS da ONU. Dentro do município, há inspiração de desenvolver leis e projetos visando olhar essas ODS da ONU? Vocês se espelham na ONU? O município está fazendo isso. O município, por exemplo, a Secretaria de Educação assumiu essa questão das ODS, eles têm levado desde o tempo que o Alexandre Schneider era secretário. Eu era secretário do Verde, ele era secretário de Educação. Nós fizemos uma reunião, ele chamou 400 educadores no Teatro João Caetano. Nós apresentamos a proposta de criar as ODS dentro das escolas, eles assumiram aquilo, até hoje eles fazem. Várias outras secretarias têm procurado cumprir esse projeto das ODS. Eu acho que nós estamos atrasados, é a minha opinião. Não sei se vai dar tempo de fazer até 2030 a lição de casa, mas não está parado, está sendo feito. Tem muita coisa para ser corrigida, tem muita coisa para ser melhorada. Por exemplo, calçada. Nós temos que arranjar um jeito de permeabilizar as calçadas de São Paulo. Material permeável nas calçadas de São Paulo, porque se você botar um material que absorve água, nós vamos ter a metade do problema de enchente que a gente tem hoje. Existe material permeável para pôr na calçada. Então, nós estamos batalhando, junto com o secretário de subprefeitura, para fazer um piloto de um material que absorve 70% da água que cai em cima dele, para a gente fazer um piloto. Se der certo, tem que ampliar as calçadas de São Paulo, não com cimento, mas com um material, determinado tipo de material, que a gente já sabe qual é, que é permeável. E isso vai ajudar a diminuir, a conter as enchentes da cidade de São Paulo muito, mais que as bocas de lobo. Natalina, infelizmente a gente está chegando no finzinho do programa e chegou o momento agora do nosso ping-pong aqui no programa com perguntas e respostas rápidas, tá bom? Pois não. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Meu lugar preferido na cidade de São Paulo é num parque público. Lá perto de casa tem o Parque Severo Gomes. Quando eu posso, eu passo lá, eu entro lá, eu converso com os passarinhos, o pessoal fala, esse homem está meio doido. Mas não é doido. Sabe a doidice do bem? Então, sim. Parque Severo Gomes. Se São Paulo fosse uma única palavra, qual seria? O acolhimento. Ou seria... Acolhimento, eu acho que... Acolhimento é também, mas eu acho que seria desafio, entendeu? Oportunidade. Tudo que São Paulo fez comigo, eu tenho como palavras que definem São Paulo. E se a política fosse uma palavra? Decência. Qual o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Que São Paulo seja uma cidade sustentável, que se transforme numa cidade que respeite a natureza, para que a natureza possa respeitar o ser humano e as outras formas de vida que habitam com a gente essa cidade. E se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com Nataline mais jovem, qual que seria o conselho? Faça tudo o que você fez de novo. E os erros são muito menores que os acertos. Você lutou a luta certa. Eu não tenho arrependimento do que eu fiz na vida. Se tiver erro, na minha opinião, foram erros pequenos, porque eu me dediquei aos outros. Eu me dediquei às coisas boas da vida e tenho me dedicado. Então, eu faria tudo novamente. E você tem algum conselho para o jovem paulistano de hoje?
Tenho. Faça política, se envolva nas coisas, não fique só em cima do computador, converse com as pessoas, se doe para os outros, prepare um mundo melhor para você e para os que virão. Façam aquilo que a minha juventude fez, né? Seja militante, seja ativista das causas boas. É isso que eu me aconselho. Às vezes eu acho os jovens nossos muito individualistas, entendeu? Ou, assim, muito na dúvida com as questões coletivas. Perca essa dúvida. A política só é boa quando gente boa faz a política. Então, cai dentro e vamos cair matando e fazendo boas políticas. Nataline, agora, eu não sei se sobra tempo para isso, porque eu convivi bastante com você aqui na Câmara e sei que você começa de manhã e não para. Alguma dica cultural para quem está acompanhando aqui o SampaCast? Pode ser uma dica de filme, livro, peça de teatro, alguma dica aqui da cidade? Olha, São Paulo tem tanta diversidade cultural que é difícil de escolher uma dica, né? São Paulo é a coisa mais pensante, mais emocionante que nós temos no Brasil. Então, eu não tenho especificamente uma peça de teatro ou um filme para indicar. Pega o cardápio e escolha, que você vai ver que tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Nataline, infelizmente agora a gente está chegando no finzinho mesmo do programa e a gente gostaria de saber, né, Amanda, quais são seus próximos passos? Está na Secretaria agora de Mudanças Climáticas, quais são os próximos passos do Nataline? Vai continuar agora na Secretaria? Eu confessar para vocês que tem sido muito cansativo, porque eu, quando assumo uma responsabilidade, eu sou igual um para-raio, eu puxo tudo para mim. E aí eu também já não sou mais jovem, né? Já tenho um certo tempo de vida. Então, tem sido muito cansativo, porque o tamanho do desafio é muito grande. O prefeito tem dado a mim, o prefeito Ricardo Nunes tem dado toda a oportunidade. Os secretários me receberam muito bem, eu tenho uma boa relação com todo o corpo da prefeitura, mas os desafios para transformar essa cidade são muito grandes. Nós estamos fazendo, estamos andando, estamos fazendo. Eu já peguei também coisas feitas, bastante coisa feita, mas eu espero dar conta do recado, fisicamente e emocionalmente. Por enquanto está tudo bem. Eu não tenho outra pretensão na vida, não sou candidato a mais nada, nem candidato a outra secretaria. Se eu conseguir entregar um belo trabalho na Secretaria de Mudanças Climáticas, eu acho que eu fecho o meu ciclo de vida pública de uma maneira muito positiva. O povo de São Paulo vem junto, isso é a verdade. Nataline, muito obrigada pela participação aqui no SampaCast. Foi uma honra ter você de volta aqui, como eu já falei. A honra é minha, Carol. Obrigado a você é muito simpática. Obrigada. Aliás, você tem essa carinha de menina, mas você está aqui com a gente há bastante tempo. Já. Né? Mas está bem assim, está bem legalzinha mesmo, está sorridente, alegre. Eu fico feliz de ver muito você obrigada. Assim. E você também, Amanda. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por vir ao nosso programa e trazer tanto conhecimento e tanta história aqui pra gente. Tem muita história para contar. Graças a Deus. E esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube, Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera! Tchau!